Audiobook Amor e Cura, capítulo 8, Em Dias de Angústia. Há dias em que o que mais desejamos é fugir e nos esconder. Você já se sentiu assim? Saiba que um grande homem de Deus também passou por isso. O nome dele era Elias, um profeta. Ele enfrentou grandes desafios como um embate entre 450 profetas de Baal, um deus pagão. Enfrentou e venceu pelo poder de Deus. Inegável que a força do Altíssimo estivesse sobre ele. Todos viram. Elias era um homem de Deus. Entretanto, sob a ameaça de uma mulher má, a temida Jezabel, ele fugiu. Após sair vitorioso de tão grande feito sobrenatural, fugiu. Entrou no deserto sem companhia alguma. Sentou-se sob uma árvore, pediu a morte e dormiu. Mas o que houve? Um homem de Deus pedindo a morte? Faltaram-lhe forças? Sim, ele sentiu-se cansado e vencido. O desânimo o empurrou para o deserto. Esse é o nosso jeito de resolver conflitos. Fugimos, reclamamos, transferimos a culpa. Mas quando Elias dormia, um anjo visitou e trouxe alimento. Ele comeu, bebeu e dormiu novamente. Estava cansado de tudo. O que passou e sentiu foi demais para sua mente. Querida, é na hora mais difícil que o Senhor nos alimenta. Ele não nos oprime com o peso da sua mão, mas alivia nosso fardo com a leveza do seu amor. Naquele dia, o Senhor não mandou Elias voltar, mas o alimentou para a jornada. Somente após 40 dias é que foi confrontado com a verdade. Sabe o que aprendemos com isso? A longanimidade do Pai acompanha nosso tempo de doença, seja ela física, espiritual ou emocional. Ele espera. Haverá o dia do encontro com a verdade. Não dá para fugir do grande dia, ele chega. Mas o compassivo Deus espera amando, zelando. Este é um dos atributos do Senhor, a paciência. Paciência duradoura. Por falar em paciência, pode ser que você se gabe em repetir: não tenho paciência. Quer um conselho de amiga? Não aceite esse estado carnal. Paciência é um dom do Espírito. É atributo de Deus comunicado a nós quando Ele está em nós. Não tenho paciência. É um jargão que reforça o pecado. Mas quem é nova criatura é nova por completo. Sou muito nervosa, estressada, impaciente. Essas são coisas da velha natureza. Bom, vamos voltar à caminhada de Elias no deserto. Essa história você pode ler em 1 Reis, capítulo 19. Novamente o profeta foi acordado pelo anjo e este o mandou comer e beber mais, pois deveria estar forte para a longa viagem. Aquele alimento o sustentou por 40 dias e 40 noites. Sabe, na minha vida o Senhor tem insistido para que o meu alimento seja a sua palavra, que as suas promessas sejam o meu vigor. Essas são a vida da minha mente e do meu corpo. Por elas caminho dia após dia sem temor. Não sei quanto tempo ainda me resta, mas nada é final quando a eternidade é certa. Quanto a Elias, tenho certeza de que não foi um pedaço de pão e um pouco de água que o sustentaram. Somente com a misericórdia de Deus, pão e água são suficientes para um coração triste e uma caminhada tão longa. Portanto, o que houve foi um banquete de compaixão. Claro que foi, e é o poder de Deus que supriu as necessidades de Elias e supre também as nossas. É por seu amor que somos alimentados para vivermos física e espiritualmente todos os dias. Que nossos olhos se abram para esta verdade. Não é o alimento, mas o poder de Deus em cada grão, em cada fruta, em cada pão, em cada gole de água que comunica a vida do Criador. Por isso damos graças ao Senhor antes de cada alimento, porque reconhecemos que estamos diante de uma dádiva do céu. Comer também é adoração. É receber da mão de Deus um bocado da sua presença. Alimente-se da verdade. O profeta chegou ao Monte Horebe e entrou numa caverna e ali ficou toda a noite. Você acha mesmo que o Senhor ficaria distante para ver até onde o seu servo iria? Jamais.
O Pai Eterno nunca deixaria um filho largado à própria dor. Depois do anjo, foi ele mesmo, o Senhor, ter com Elias e perguntou: "O que fazes aí, Elias?" E lá veio a explicação do fugitivo. "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me." Veja o que o Senhor respondeu: "Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar." A manifestação sobrenatural da presença de Deus fez Elias pensar sobre sua condição, fazendo a mesma pergunta: "Que fazes aí, Elias?" E Elias respondeu com os mesmos motivos: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me." Coitado de Elias, tão vítima da sorte. Só ele era bom e temente, ninguém mais servia a Deus, era injustiçado, perseguido, ameaçado de morte. Que sentimento de derrota! Não é assim que acontece muitas vezes conosco? Apresentamos ao Senhor um rosário de lamentações. Temos todas as razões do mundo para fugir de tudo, inclusive dele, o Senhor. Paramos de orar, ler a Bíblia, ir à igreja, deixamos de louvar e tomamos um caminho próprio. Deixamos a mente livre para adoecer. Cedemos ao medo e desistimos. Buscamos esconderijos e passamos dias no deserto das nossas razões. Elias tinha razão também. Era verdade o que ele dizia e sentia. Na perspectiva dele, era a verdade. Mas Deus lhe disse que ainda havia em Israel, além dele, 7.000 que não adoravam a Baal, ou seja, havia milhares de pessoas fiéis e que, portanto, ele não era o único. Entenda, você não é a única mulher que passa por dificuldades. Não superestime sua aflição e nem subestime o poder e o socorro do Senhor. O mais lindo e sublime é outra vez o amor de Deus. Ele se compadece do seu filho e o busca. Não é grosseiro, não humilha, não lança em rosto a fraqueza do servo, mas o anima a voltar e fazer o que lhe estava designado. Isso é extraordinário. Ele não discute os motivos, não o envergonha, mas o chama e manda que volte ao caminho do dever. Ama da mesma forma que amou quando ele enfrentou os falsos profetas e fez descer fogo do céu. Ama e cuida como se nada tivesse acontecido. Ele entende que o profeta adoeceu na alma e simplesmente o busca de volta. Isso não é lindo? Quando Elias temia a perseguição do inimigo e a fúria de Jezabel, o Senhor o alcançou primeiro. Um Deus que pessoalmente se importa, se envolve, vai atrás dos filhos, conduz e ama, ama, ama. Elias voltou e, se alguém crê que ele estava em depressão quando fugiu naquele dia, ao ouvir a voz do seu Deus e sair da caverna, foi curado dela. Foi animado nele, restaurado no Senhor. Também você, saia agora e siga a voz do Criador, saia da sua caverna. Por quanto tempo vai ficar se queixando e lamentando a sorte? O que está fazendo aí? E agora? Está ouvindo essas palavras apenas por ouvir? Tem resposta para essa pergunta que não seja somente o lamento? Mova-se na direção da voz de Deus. Ele dá o norte, abre o caminho, ele conduz. Sob sua poderosa ordem, saia desse lugar sombrio. Elias chegou a desejar a morte. Um homem que viveu tão grandes maravilhas com Deus pediu a morte. Dá para medir a sua aflição? Não era simplesmente covardia, mas abateu-se frente à agressiva luta com as trevas. Por um tempo abateu-se, mas foi tomado do poder outra vez, porque o Senhor não o deixaria perdido na solidão dos montes, e foi buscá-lo. Por onde você andar, o Eterno vai lhe buscar. Talvez você esteja dizendo que não se encontra em nenhuma caverna, mas a pergunta é a mesma para você também. O que fazes aí?
Essa pergunta é necessária para a maturidade, para a cura das angústias mais sutis. Uma pergunta como essa nos confronta. Aliás, todas as vezes que Jeová fez perguntas foi para confrontar o nosso eu. E cada pergunta é uma oportunidade de pensar. Pensar sobre a vida, sobre as decisões, os motivos, as razões. O que você está fazendo aí? Não é uma questão de lugar físico, mas principalmente da sua condição pessoal. Em que condição você se encontra? E o que fará em tal condição? Lamentar ou viver? Atacar ou aquietar-se em Deus? Ser vítima ou autora das nossas ações e reações? Ser conciliadora ou beligerante? Amada, uma reflexão mais cuidadosa a nosso respeito pode ser o que falta para compreendermos o mundo à nossa volta por outro prisma. Estamos sempre olhando de dentro para fora e isso nos possibilita ver somente um lado da vida. Invertendo a ordem e nos pondo como espectadoras de fora para dentro, permitindo ver sem as bajulações pessoais, com menos de ego e mais de vontade para ser uma pessoa melhor, possivelmente haverá um realinhamento de muitas ideias. Reveja suas próprias falhas e planeje executar ações que lhe movam na direção da maturidade emocional e espiritual. É um exercício necessário, mas também exige cuidado. É muito fácil vacilar entre os extremos, sendo demasiadamente rígida ou condescendente com o próprio ego, acariciando as próprias deficiências de caráter, desculpando a indolência e satisfazendo-se com migalhas de vida, quando a oferta é de vida em abundância.